Uma idosa de 78 anos, por pouco, não foi atingida por um ônibus desgovernado na Avenida Pedro Álvares Cabral. Nós vamos ao vivo até lá com a repórter Fábia Cepeda, porque as imagens impressionaram bastante ontem, porque foi registrado por uma câmera de segurança. E aí o veículo já foi até retirado, né, Fábia? Que bom, rotina dos moradores pode começar a voltar ao normal. Isso mesmo, Priscila, a rotina quase normal por aqui, né? A gente chegou, a movimentação já está normal, o trânsito já está liberado, diferente de ontem, quando esse acidente ocorreu. Foi na Pedro Álvares Cabral, passando Arthur Bernardes, bem próximo a Coronel Luiz Bentes. Um ônibus da linha Icoraci Centro seguia aqui pela Pedro Álvares Cabral. Inclusive, nas imagens de câmera de segurança, dá para acompanhar que antes do acidente, um outro ônibus fez uma parada aqui, onde tem um ponto de ônibus nesse perímetro, e o ônibus que vinha atrás, que era esse da linha Icoraci Centro, não conseguiu frear, e uma tentativa de evitar bater no ônibus que estava parado em frente, ele desviou para a calçada e acabou atingindo a fachada de duas casas aqui nesse perímetro. Uma idosa, a dona Elza, de 78 anos, nesse momento tentava entrar em casa, abria o portão, mas infelizmente, né, durante esse acidente ela conseguiu perceber a vinda desse veículo e conseguiu afastar, se agarrar no portão de casa e escapou com muita sorte de ser atingida por esse ônibus. O motorista alegou, Priscila, que ele tinha perdido o freio naquele momento do acidente e por isso ele optou por desviar da calçada ali, um momento de pensar muito rápido, não tinha visto pessoas ali na calçada e desviou para a calçada para poder não atingir o veículo que estava aí em frente. Hoje aqui no local, como vocês podem acompanhar, a movimentação, o trânsito já está liberado. Ontem, no início da tarde, esse trânsito foi liberado pela própria CEMOB, que estava organizando esse trânsito aqui no local. Durante a batida, um poste foi atingido. A concessionária de energia veio aqui ontem, suspendeu temporariamente o fornecimento de energia para não causar risco também às pessoas que estavam passando aqui, porque além do poste, a fiação foi atingida. Então, suspenderam a energia e fizeram a troca do poste. Esse poste que vocês estão vendo aqui hoje é um poste novo, inclusive o cimento está até um pouquinho mole aqui, com uma sinalização improvisada para que ninguém pise. E o novo poste foi colocado, energia foi religada. Hoje a gente acompanha só o que ficou de resquício, né? Quando o ônibus invadiu aqui o local, atingiu uma fachada que tinha aqui em frente a essa casa. O destroço já foi retirado, só fica a marca aí dessa fachada que foi atingida. E ontem, um pouquinho depois desse acidente, nossa repórter Juliana Alvarez esteve aqui, acompanhou a movimentação e conversou também com a dona Elza, idosa de 78 anos, que por pouco não foi atingida por esse veículo. Vamos acompanhar na reportagem. A imagem mostra o momento exato em que a dona Elza é surpreendida pelo ônibus da linha Icoraci Centro, que quase invadiu a casa dela. A idosa de 78 anos voltava da feira quando o acidente aconteceu na Avenida Pedro Álvares Cabral, próximo à rodovia Arthur Bernardes. Neste vídeo é possível ver como ela se agarrou ao portão da casa para se proteger. Por pouco, não foi atingida. Eu fiquei nervosa e fiquei com medo de me pegar, né? Eu me agarrei na grade e eu chamei por Deus. Eu chamei muito por Deus. E foi isso. Aí parece que eu fiquei assim, sem ação, não fiquei mais no chão, assim, parece que eu apaguei. O ônibus invadiu a calçada, atingiu um poste, a fiação elétrica e a cobertura de duas casas aqui neste trecho. De acordo com o cobrador do ônibus, o freio do veículo teria falhado e, para evitar atingir um outro ônibus, o motorista pegou a calçada. E mesmo com o impacto do acidente, o para-brisa quebrado e parte do veículo danificado, nenhum passageiro ficou ferido. Assim como a dona Elza, que saiu ilesa. Eu não me machuquei, não sofri nada. Graças a Deus eu não sofri nada. O Corpo de Bombeiros esteve no local para verificar se as estruturas das casas não foram comprometidas. A gente fez uma observação prévia e verificou que não houve danos nos imóveis, apenas a questão de toldo, né, que estava proeminente, né, o ônibus bateu nesse toldo e veio danificá-los e ele ficou pendurado. Parte da Pedro Álvares Cabral foi interditada para conter os estragos, mas no início da tarde o trânsito na avenida foi
normalizado. A rede elétrica também foi momentaneamente suspensa. E a partir do momento que for retirado um ônibus e também o restante do todo, né, das ferragens, as pessoas podem então voltar à sua rotina normal. Eu sinto que eu vivi de novo, porque se essa coisa toda me pega, eu tinha morrido na porta da minha casa. Dona Elza pode dizer que ela nasceu de novo realmente, né? Então, felizmente, danos apenas materiais. Tem também essa questão da própria forma, né, como esse acidente ocorreu. Então, o ônibus ele seguia aqui pela Pedro Álvares Cabral, tentou desviar aí para não atingir o outro veículo. Inclusive, era um ônibus da linha Icoraci Centro, que é esse que está chegando aqui, essa mesma linha de ônibus que está chegando aqui. Então, ela vinha tentando encostar aqui nesse ponto de ônibus que tem nesse perímetro da Pedro Álvares Cabral, desviou para não atingir o ônibus que estava à frente, que estava cheio de passageiros, como vocês puderam acompanhar aí na reportagem da Juliana, e atingiu aqui a calçada, provocando apenas esses danos materiais que nós mostramos também aí na reportagem, sem nenhum acidente mais grave, sem nenhum ferido, tanto que hoje a situação já está normalizada, trânsito liberado, fluindo, inclusive trânsito intenso. E aí, Priscila, só para a gente encerrar aqui, complementando para vocês, trânsito aqui é muito intenso, né? Você consegue observar. A gente veio aqui para mostrar como é que estava esse dia seguinte, após esse acidente aqui na Pedro Álvares Cabral. Vou até andar um pouquinho para cá, até para não atrapalhar aqui os trabalhadores da limpeza urbana que estão fazendo uma limpeza aqui no local. E aqui, existe esse perímetro aqui, Priscila, que existe essa faixa de pedestre, em que a gente, durante o tempo que esteve aqui para entrar ao vivo, acompanhou vários pedestres tentando atravessar essa faixa, na tentativa de atravessar essa faixa, e motorista que não para, apesar da faixa ser prioritária para pedestre. Não há um semáforo aqui, daquele com o sinal vermelho, o sinal verde, que realmente faça os carros pararem, mas há um semáforo de alerta para indicar a esse motorista que essa faixa existe aqui nesse local. Esse semáforo de alerta está apagado, mas a faixa, né, Priscila, está bem clara aqui para o motorista que está acompanhando. Então é importante que o motorista que passa aqui pela Pedro Álvares Cabral se atente a essas faixas que são existentes. A gente viu vários pedestres levantando a mão, praticamente implorando aos motoristas para que parassem, para que eles pudessem fazer a travessia, e motoristas não param. Alguns, como se fosse um favor, né, conseguem parar aí a tempo, mas ainda assim é um risco, porque parece que as pessoas estão desatentas aqui. Agora deu uma baixa na movimentação desses pedestres, mas ainda agora tinha gente levando o filho para a escola, tinha gente indo comprar pão na padaria, estava todo o tempo aqui atravessando, e a faixa está aqui, existe, o semáforo está ali também, existe. Então é importante que o motorista se atente a isso para evitar um acidente. A gente pediu um posicionamento também para a CEMOB sobre até essa orientação, essa fiscalização aqui nessa faixa de pedestre, diante desses flagrantes que a gente acompanhou por aqui. A CEMOB, por conta do horário, né, ainda não retornou, mas a gente vai, claro, ficar aguardando um posicionamento até para saber se essa fiscalização é feita aqui no local, para que outros acidentes não venham a ocorrer nesse mesmo perímetro aqui na Pedro Álvares Cabral. Priscila. Muito obrigada, Fábio. Aí, perto de você no poste, tem uma placa de sinalização também, né? Indicando que tem uma faixa de pedestres. Vamos pedir para o cinegrafista mostrar aí em cima mesmo. Ó, é a travessia, está meio danificada, né? Que a gente não entende por que as pessoas fazem isso com a cidade. Mas foi colado aí um adesivo desnecessário, mas aí há um indicativo de que é uma faixa de pedestres, claramente. E ao motorista, o comportamento que tem na Avenida Duque de Caxias, né? Que a gente já costuma mostrar há muito tempo, que tem a faixa e aí os motoristas param sem precisar de um semáforo, basta a presença do pedestre, que isso se repita em outras áreas da cidade também, porque a cidade não dá para ter a cada esquina ou a cada poucos metros um semáforo. Então, olha só, o pedestre vai tentar atravessar e a gente vai ficar acompanhando para mostrar um pouco dessa dificuldade. Ó, é muito motociclista, tem muito veículo pesado também, caminhões e ônibus, além do fluxo intenso de carros menores que também passam. Olha só, aí rolou a educação, que bom, pedestres vão poder atravessar, olha o senhor vindo também ali sinalizando. Esse também é o comportamento do pedestre, quer atravessar, você levante o braço, sinalize que ao motorista cabe sim esse respeito, essa obrigação de parar para a travessia segura das pessoas, tendo a sinalização adequada. É para respeitar essa travessia
seguindo aquele sistema, né, Fábia? O mais forte, né, o maior protege o menor e o pedestre tem que ser o mais protegido sempre. Exatamente, Priscila. É importante que o pedestre siga, fique atento também a essa orientação, que o motorista tenha esse conhecimento, essa consciência das próprias leis de trânsito, de que o pedestre ele é realmente o mais fraco. O pedestre, o ciclista, então todos eles precisam ser respeitados. A gente mais uma vez reforça que pediu uma nota para a CEMOB em relação a essa orientação aqui no trânsito. A gente está na Pedro Álvares Cabral, bem perto da travessa Coronel Carlos Bentes, que é uma área que é muito movimentada, né, Priscila? Então é por isso que a gente faz esse reforço mais uma vez, porque a gente se surpreendeu chegando aqui e vendo a quantidade de motorista desrespeitoso em relação a essa faixa que existe aqui. A faixa, ela é prioritária para pedestres e na maioria dos casos não está sendo respeitada, como você acompanha. Ó, a gente vai ver mais uma vez uma moça que está lá do outro lado, tentando atravessar. Então muitas vezes levanta a mão, faz a sinalização, os carros pararam aqui, às vezes eles vejam a gente que está aqui, né, e acabam parando para poder o pedestre passar. Mas o melhor é que a gente não precisa estar aqui fazendo esse flagrante, que eles tenham essa consciência. A gente sabe que a maioria dos motoristas que passam por aqui já passam por aqui diariamente, então ninguém tem o desconhecimento de que há uma faixa aqui. Muitos desses motoristas, eles sabem que há uma faixa aqui, mas o desrespeito, infelizmente, virou o normal, o que não pode acontecer, e é importante que ao ver um pedestre parado aqui tentando atravessar em qualquer faixa de pedestre da cidade, é preciso que o motorista pare, faça a pausa para poder o pedestre passar. Olha só a quantidade de carro, já são mais de 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, e ainda há uma grande quantidade de carro passando por aqui. E só, ó, o pedestre está na faixa, o carro acabou de passar, não respeitou. Pedestre estando na faixa, motorista é obrigado a parar e isso não está acontecendo. Então, mais uma vez, a gente reforça essa orientação para que esse trânsito aqui seja respeitado. Nós acompanhamos um acidente ontem que foi provocado por uma situação, uma exceção, né, um freio que não funcionou no veículo, felizmente sem feridos, mas a gente está mostrando aqui que há outros riscos nesse mesmo perímetro, principalmente de atropelamento nessa faixa de pedestre que é desrespeitada. Priscila. Muito obrigada, Fábia. Um alerta importante, uma atenção, né? A gente sempre tem que olhar para o próximo, olhar para o mais vulnerável, e é o pedestre, é o ciclista. Cabe a todos nós ter uma consciência maior sobre comportamento geral no trânsito, porque quem é pedestre sabe as dificuldades que passa. Então, eu sou muito pedestre, viu? E aí eu sei muito bem quando você quer atravessar uma avenida, uma rua, e aí você não consegue atravessar porque tem carro estacionado ou parado em cima da faixa. E aí você tem que andar entre veículos. Isso é bem perigoso para os pedestres. E aí a gente percebe que tem escola aí próximo, muitas pessoas passando e que precisam dessa garantia de segurança num trânsito que a gente sabe que é extremamente intenso, pesado, na Avenida Pedro Álvares Cabral. Fábia, muito obrigada. A gente fica aguardando, então, o posicionamento da CEMOB, a pedestre aí fazendo a sinalização e reforçando que é esse o comportamento, é sinalizar, demonstrar que está ali para fazer essa travessia, e ao ciclista, ele precisa descer da bicicleta para fazer o cruzamento da avenida na faixa. É o comportamento adequado? Tá aí, então. Vamos reproduzir esse comportamento, gente? Vamos fazer uma Belém mais segura no trânsito? É isso que a gente espera. Obrigada, Fábia.